Para começar esse vídeo, acho que é justo eu falar para você que se você entrou aqui por causa do título desse vídeo e achou, nossa, agora eu vou descobrir finalmente um jeito de resolver o meu medo da morte. Acho justo eu falar para você que você não vai encontrar isso nesse vídeo, porque talvez essa resposta não exista, né? Mas talvez a gente possa ter uma conversa bem interessante para pensar a respeito e ver como lidar da melhor forma possível com isso. Vamos falar sobre isso? Sobre a morte. Sabe que o meu pai estava me contando hoje que ele está tendo um problema lá na casa dele, lá no interior do Rio Grande do Sul, na cidade onde eu nasci, onde ele mora ainda. Uma família de bem-te-vi, um pássaro que é bem comum por lá, não sei se tem no Brasil inteiro, mas lá é bem comum. Eles botaram ovos no pátio da casa do meu pai, tiveram ali os bem-te-vizinhos, né? E isso gerou um problema, porque meu pai não consegue agora entrar no pátio da casa dele, porque os pássaros vão para cima dele atacando ele, em defesa dos passarinhos, né? No começo parecia engraçado, ele até fez uns vídeos, botou na internet mostrando, pô, não consegui entrar mais no pátio da minha casa, mas começou a virar um problema, porque afinal ele não conseguia entrar no pátio da própria casa. Então ele fez uma coisa que foi a seguinte, ele pegou, em um momento que os pássaros estavam meio desavisados, ele pegou os filhotinhos dentro do ninho onde eu estava ali e botou um pouco afastado, mais para fora do pátio, onde ele pudesse então circular. Nossa, daí quando os pais apareceram de volta, daí que a coisa ficou feia, porque os pais não acharam os filhotes e ficaram malucos, daí sem que ninguém podia chegar perto, porque estavam endoidecidos. Sei que ele entendeu a cagada, botou de volta lá e ficou tudo resolvido, mas é interessante pensar nisso, né? Essa história me lembrou de quando eu era pequeno também. Eu tinha uma cachorrinha, uma pincher. Tem gente que fala que pincher não é cachorro, né? Mas eu gostava muito da minha pincher, era uma cadelinha. O nome dela era Alemoa. Alemoa é como se fosse uma pessoa da Alemanha, né? Aplicada ao gênero feminino. Eu nem sei porque o nome era esse, tá? Acabou que era o nome. Inclusive foi a primeira experiência que eu tive na minha vida, quando eu era bem pequeno ainda, devia ter lá, sei lá, ter 8 anos de idade, de entender mais ou menos o que significava xenofobia. Porque lá na cidade onde eu nasci tinha muitos descendentes alemães. E muita gente ficou ofendida porque a gente chamava a nossa cadela de Alemoa. Uma situação. Bom que aprendi, né? Desde aquela época, assim, algumas coisas interessantes sobre isso. Mas, enfim, a Alemoa teve um filhote, teve uma ninhada de filhotes, né? Era uma pincher muito pequenininha, assim, e ela se apaixonou por um vira-lata da rua que era 5 vezes o tamanho dela. Então, ela teve filhos com esse cachorro, mas foi um parto muito difícil, porque os cachorrinhos eram muito grandes para a barriga dela, então era difícil de sair, né? Foi muito complicado o parto da Alemoa. Tanto que uma filhotinha dela morreu no primeiro ou segundo dia de vida, assim. E como a Alemoa estava muito abatida, porque aquele parto tinha sido complicado, ela teve que até levar pontos e tal, não sei o quê, a gente teve a ingênua e ignorante ideia de querer aliviar a barra da Alemoa. Então a gente pegou essa filhotinha que tinha falecido, né, o corpinho dela, e enterrou lá no fundo do pátio da casa, sem a Alemoa saber, porque a gente achou que a Alemoa então não ia sofrer com aquilo. E foi um erro bizarro, porque a Alemoa ficou louca, desesperada, porque o filhotinho dela tinha sumido e a gente não sabia mais o que fazer, ela andava para um lado para o outro. Então quando a gente foi falar com a veterinária nos falou, cara, assim, vocês fizeram uma cagada muito grande, porque um cachorro não é que nem a gente, né? A relação dele com a morte é muito diferente, assim. Se vocês tivessem deixado a Alemoa se aproximar da filhotinha dela morta, ela ia cheirar a filhote, entender o que tinha acontecido e tocar a vida dela. Como ela não teve essa oportunidade, ela está agora aí andando de um lado para o outro, desesperada, sem saber o que fazer da vida dela.
E é curioso pensar, né? Porque os animais, inclusive a gente, respeitam os seus instintos, a programação do seu DNA, né? A forma, o software que é instalado dentro do seu DNA para agir de diferentes formas em diferentes situações. Então a lemoa, ela tinha dentro dela esse instinto de proteção do filhote, porque afinal um filhote de cachorro precisa de algum tempo no começo, né, de proteção. A cadela que cumpre esse papel, e o instinto dela diz que ela precisa cuidar do filho, e se esse filho sumiu, alguma coisa deu uma merda. Então, e se ele morreu, o instinto do cachorro não gera nele uma saudade, uma tristeza, uma dor, mas um entendimento de que tudo bem, então morreu, é parte do processo, e esse mesmo instinto libera então a cadela para tocar a vida dela. Mas com o ser humano é diferente, né? A gente lida com a morte de uma forma muito mais complicada, assim. Tanto a morte dos outros, pessoas que nos deixam, que a gente não queria que deixasse, que a gente sente saudade, que a gente sente que não fez o que tinha que ter feito, que não falou o que tinha que ter falado, que a vida parece não ter mais o mesmo sentido sem aquela pessoa, como a nossa própria vida, né? A nossa própria possibilidade da morte. E sabe o que é curioso? Que a nossa espécie, o Homo sapiens, que na verdade a espécie que nós somos não é exatamente a Homo sapiens, mas é a Homo sapiens sapiens, que é o Homo sapiens é o homem que sabe, né? E o Homo sapiens sapiens é aquele que sabe que sabe. Ou seja, é a partir do momento que o ser humano passou a ter essa consciência de conseguir se olhar de fora, que ele sabe de si mesmo, ele observa a própria vida como que de fora, né? E o momento da história do ser humano que se considera que há essa transição entre os nossos antepassados e a nossa própria espécie, aconteceu há cerca de 70 mil anos atrás, e o momento marcante para esse processo é quando nas escavações se encontram os primeiros sinais de rituais funerários. Quando começa a se encontrar processos onde a morte de alguém da família passou a ter algum significado ritual. Se o homem começou a dar atenção à morte, é justamente porque ele passou a entender a vida. Ele começou a perceber que a sua vida é limitada, que ela é rara, que ela é escassa, que ela é transitória e que ela vai acabar. E que se ela vai acabar, ela precisa de alguma forma ser valorizada. Porque se você não tem essa percepção, se de repente para um cachorro que não tem essa visão de si mesmo de fora, onde existia um mundo antes dele, que vai existir um mundo depois dele, a morte de algum da sua espécie não gera algo tão complexo quanto gera em nós. Ou seja, a fundação da nossa espécie, como ela é a partir da noção da morte, né? A gente só passa a ser o homem que sabe na hora que a gente sabe que vai morrer, que já existiu um mundo antes da gente chegar aqui e que vai existir um mundo depois da gente ir embora. E essa percepção, ela é brutal, né? Porque você percebe que você não é nada aqui. E como é que você vive? Como é que você toca seu dia tendo isso em mente, né? Que a sua passagem por aqui ela é tão efêmera quanto uma folha que está caindo aqui, ou quanto uma formiga que está no chão, quanto um pássaro, quanto qualquer coisa, e que não tem grandes significados a mais do que qualquer outra estrutura orgânica ou inorgânica que a gente pode encontrar por aqui. É realmente difícil. E esse medo de olhar para isso, em grande parte, é o que move a nossa sociedade, o que move a gente enquanto humano, né? Tudo que a gente faz, de alguma forma, a gente trabalha, a gente quer casar, a gente quer ter filho, a gente quer conquistar o mundo para lidar de uma forma mais apaziguadora com essa sensação de que um dia tudo vai acabar. Tem gente que não quer olhar para isso, né? Que prefere não se dar conta disso, assim. E, inclusive, daí vai dizer que isso aqui tudo é passageiro, que vai ter uma outra vida lá para frente, que essa vida assim que vai ser muito melhor, que aqui, nem se importa muito com o que está acontecendo aqui, que tá tudo certo, você vai morrer aqui, mas a vida mesmo é lá para frente. O que é até compreensível de tanta gente gostar desse pensamento, porque ele realmente é um pensamento apaziguador dessa ansiedade, dessa angústia, dessa noção da morte, né? Só que, infelizmente, é um pensamento que não te dá garantia de nada. Ele é tão factual quanto, sei lá, eu vou dizer que eu vou pular de cima de um prédio que eu não vou morrer porque eu vou sair voando. Você pode acreditar que você vai sair voando, mas não tem nada que te garanta isso, né? Pode ser que até a tua vida fique mais interessante, mais fácil de se viver, mais feliz de se viver, se você achar que você vai conseguir voar de cima de um prédio, mas eu não botaria minha mão no fogo por isso, né?
Nietzsche é um cara que tem uma visão mais agressiva sobre esse assunto, agressiva de uma forma interessante, né? Porque Nietzsche vai dizer que a morte, no fim das contas, é a única coisa que nos une, que nos faz todos iguais, porque todos nós vamos morrer. E se a gente passa tanto tempo da nossa vida evitando pensar nesse momento depois da morte e trazendo então o pensamento para a vida, não seria o caso então da gente ter um pensamento sobre a própria vida como algo bem mais potente, bem mais explosivo do que essa vida meia boca que a gente tem com medo da morte e ainda tendo uma vida de merda aqui? Então que pelo menos no momento aqui da vida, a gente tem uma vida do caralho. E que a vida é tragédia. Tragédia no sentido da tragédia grega, né? Tanto da paixão quanto da dor, essa explosão de sentimentos, e que a gente está realmente caindo num abismo. E se é o caso da gente estar caindo num abismo, que pelo menos a gente já consiga cair do abismo dançando, né? Dançando. Tem outro cara que fala umas coisas bem interessantes sobre esse assunto, que é um cara chamado Epicuro. Epicuro é um filósofo grego, tem um vídeo no canal sobre ele, vou deixar o link pra você dar uma olhadinha depois aí, é bem interessante. E Epicuro tinha uma perspectiva massa que ele desejava que a sua filosofia não fosse só um papo retórico, abstrato, mas que fosse uma coisa que realmente pudesse mudar a vida das pessoas, que funcionasse como que um processo terapêutico de cura para as pessoas. Em grande parte, a cura justamente do medo da morte, dessa aflição, dessa angústia que o medo da morte gera nas pessoas. E ele diz algumas coisas interessantes. Uma delas é a ideia de que tem coisas na vida que a gente consegue interferir, alterar ou mudar, e tem coisas que não. Tem coisas que a gente simplesmente não pode fazer nada. Quer dizer, eu não tenho como impedir o meu corpo de envelhecer, por exemplo. Por mais que eu queira, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo também, de repente, evitar de eventualmente, sei lá, ser atropelado na rua por um maluco que estava bêbado e veio pra cima de mim sem eu perceber. Da mesma forma como eu não consigo evitar de morrer, né? Tem muita coisa na vida que você depende meio que da sorte ou do azar, que a sua interferência pouco faz no desenrolar da situação. Mas tem coisas que você consegue, e que a gente deve focar então nessas coisas que a gente consegue de alguma forma mexer. Quer dizer, eu sei que eu não tenho como evitar de envelhecer, mas de repente eu posso me cuidar melhor, me alimentar melhor, para de repente que a minha velhice seja mais saudável, né? Eu posso cuidar mais ao atravessar a rua para não ter risco de ser atropelado. E também, como eu não posso evitar que a morte chegue, eu posso pelo menos fazer com que o caminho da minha vida até esse dia chegar seja um caminho mais legal, seja uma vida mais interessante, mais plena, mais cheia, mais realizada, né? E que não passe o tempo que me resta nesse lugar aqui atormentado pela ideia de algo que tá por vir e que eu não tenho absolutamente como evitar. E a primeira coisa para isso, que Epicuro diria, é que a gente tem que rever justamente o nosso conceito do o que é a morte. Porque em geral a gente costuma pensar algo tipo, porra, quando eu morrer, meus filhos vão continuar aqui, a minha mulher, meus pais, como é que vai ser essa ausência? Como é que vai ser essa falta da minha existência? E a sugestão de Epicuro para lidar com essa questão é muito simples. Ele fala assim, cara, tenta imaginar como é que era o mundo antes de você nascer. E eu não digo nem assim, um ano antes de você nascer, quando seus pais se conheceram, mas tipo, 100 mil anos atrás, como é que era o mundo, a vida no mundo? Sei lá, foda-se, não tenho a mínima ideia do que acontecia por aqui, pra mim não faz muita diferença, né? Pois é, justamente, o mundo após a sua morte, ele é exatamente como a relação que você tem com o mundo antes da sua morte. Você não tem uma aflição sobre esse período de 100 mil anos atrás que você não estava aqui, meu Deus, eu não vi a sociedade feudal, eu não vi a revolução industrial, como é que pode? Assim como você não sofre pelo que veio antes, você não deve sofrer pelo que vem depois, até porque a morte em si é um processo pelo qual você efetivamente não passa por ela. Porque a morte significa justamente a desconstrução do seu sistema individual como ser, a decomposição dessa organização sua de átomos, de ligações neurais, elétricas, orgânicas. Tudo isso se desfaz e você deixa de ser quem você é. Portanto, o momento da sua morte não é um momento de dor ou de sofrimento, porque você nem mesmo vai experimentar ele. Mas da mesma forma como você não pode evitar esse momento orgânico da sua decomposição e da sua morte, você tem como evitar e escolher entre a vida e a morte no seu dia a dia. Porque
todo momento do seu dia, na hora que você acorda, você vai tomar café da manhã, vai escovar os dentes, vai falar com seus filhos, com sua mulher, vai sair para trabalhar, tem que pegar o trânsito, todas as coisas, todos os pequenos momentos da sua vida que você vai passando no seu dia, você o tempo inteiro precisa escolher se você vai viver ou se você vai morrer. Sendo que a vida aqui é a sua entrega da sua existência para aquele momento. E a morte é o apequenamento, o acovardamento, o medo. Você pode acordar de manhã e falar, vou levantar dessa cama e eu escolho viver e não morrer, e não me entregar. Vou tomar meu café da manhã e escolho viver e não morrer, e não me entregar. Tudo vai depender da relação que você se coloca, como você bate de frente com a vida, de volta ao afeto que ela te dá, a esse encontro que a vida te dá, né? E ainda Epicuro é um cara que dizia que a melhor coisa é a gente buscar pela felicidade. E que a felicidade não estava em grandes planos, e nossa, eu vou ser feliz quando eu tiver meu doutorado, quando eu tiver aquele emprego, quando eu morar lá na Dinamarca, quando finalmente o Bolsonaro não for mais presidente, quando não sei o quê, tipo, os grandes planos que você coloca para sua vida para jogar a felicidade lá para frente. Porque se você colocar a sua expectativa de felicidade em planos muito ambiciosos, a chance de você alcançar a felicidade é muito pequena. Ou muito poucas vezes na vida, né? Tem um exemplo que está nesse vídeo que eu indiquei antes, que eu acho bem interessante, inclusive, que é o seguinte: você imagina que tem duas pessoas, uma delas, que o seu hambúrguer favorito é um hambúrguer especial, feito com carne daquele boi japonês e trufas do Mediterrâneo, esse hambúrguer preparado por um chefe premiadíssimo num restaurante na cobertura do Burj Khalifa em Dubai. O hambúrguer recebeu as maiores notas de todos os críticos do mundo. É o hambúrguer mais foda do mundo. Esse é o hambúrguer dos sonhos desse cara. E quando ele comer esse hambúrguer, ele vai estar feliz pra caralho. Já tem outro cara que o hambúrguer favorito dele é o podrão aqui da esquina. Tudo frito na chapa mesmo. Tem ovo, tem carne, tem bacon, tem milho, ervilha, batata palha, aquele ketchup meio aguado mesmo, tá tudo certo. Maionese verde da casa, porra, sensacional. Qual dessas duas pessoas tem mais chance de alcançar por mais vezes na vida, ao longo da sua vida, momentos de felicidade ao comer o seu hambúrguer favorito? É óbvio que é o segundo, porque esse cara pode toda semana alcançar essa felicidade, até mais de uma vez por semana, se ele tiver dinheiro para isso. Já o outro cara, quantas pessoas podem comer esse hambúrguer ao longo da vida? De repente você passar a vida desejando algo, talvez nunca vá alcançar, né? Bem como para Epicuro, esses pequenos momentos de felicidade são também os momentos que te ajudam a não só viver a vida de uma forma mais leve, mas até nos momentos em que a morte se aproximar de você, esses momentos são momentos que vão te ajudar a superar a dor e a angústia. Porque às vezes você pode estar, sei lá, doente, triste, mal, e você tem a memória daquele amigo que um dia você bateu um papo com ele na mesa de um bar, daquela namorada que você teve, que o relacionamento durou pouco, mas foi muito intenso, daquele filme que você assistiu. As memórias, os momentos de felicidade nos ajudam a construir uma vida mais intensa para que, enquanto ela dure, que ela seja legal pra caralho. Porque queira você ou não, vamos todos nós, eu, você, Trump, Bolsonaro, Lula, Dilma, Ciro, a Lady Gaga, a Britney, o Bruce Dickinson, todo mundo vai morrer. Deus já morreu, Nietzsche já morreu, e eu não estou me sentindo muito bem. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você veio até o final aqui, eu acho que você gostou, né? Se você gostou, pô, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, mostre pros amigos, porra, manda esse canal pros seus amigos aí pra ajudar a gente a crescer. Deixa seu comentário aqui embaixo também, eu adoro responder comentário, respondo de todo mundo, enquanto devo responder de todo mundo no comentário, fica tranquilo. E se você curte esse canal, quer ajudar a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, o link para ela tá aqui na descrição desse vídeo, vai aparecer o link aqui em cima também. Você pode colaborar a partir de R$10 com a gente. Quem colabora com a gente, os apoiadores do nosso canal, participa comigo de um grupo fechado de WhatsApp, onde a gente fica o dia inteiro trocando ideia. É um grupo assim, ó, sensacional. Considere ser um apoiador, ajuda a gente pra caralho. Inclusive, antes de acabar esse vídeo, eu preciso mandar um abraço pros apoiadores do nosso canal. Então vamos fazer isso, sabe o quê? Agora.